Vamos dar início à nossa aula da semana. Hoje é aula de língua portuguesa. Nós vamos utilizar o livro Acapalô. Só que antes da gente entrar propriamente dito na aula do Acapalô, eu vou ler uma historinha para vocês. Então vamos lá, prestando atenção aqui. A historinha se chama Encurtando o Caminho. Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não, eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, senti exatamente a mesma coisa. Essa pequena história foi tirada do livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, de Ângela Lago. São Paulo, Companhia das Letrinhas, em 2002. E este será o tema que nós vamos trabalhar nessas próximas semanas: o medo, certo? Então vamos lá no livro Acapalô, na página 134. Aqui fala: medo do quê? Sentir medo pode ser desconfortável. A perna treme, o coração dispara e por dentro temos sensações que nem sabemos explicar. Mas falar sobre nossos medos é importante e pode ser divertido. Siga as orientações do professor e comprove isso. Então aqui, como a gente não tem como se comunicar muito, né? A gente vai passar para o texto que está no livro na próxima página. O texto que você lerá é uma narrativa de assombração e tem origem na tradição oral. Leia o quadro a seguir que fala um pouco sobre ele. Então, o Baile do Caixeiro Viajante é uma narrativa de assombração. Ela faz parte de outra narrativa principal, o romance Minha Querida Assombração. Na história, Paulo e seus filhos Francisco, Rita, Fernando e Luísa vão passar uma semana em uma fazenda no interior, na cidade fictícia de Três Córregos. Lá, a família é recebida pela dona da fazenda, Dona Santa. Durante as noites, essa senhora conta à família casos de assombração, um por noite. O que você lerá agora é o penúltimo, o de sábado. Enquanto brincam durante o dia e ouvem casos à noite, a família vive a própria história de assombração e mistério. Então, nós vamos ler agora a história. Vocês vão ler com muita atenção. Narrativa de Assombração, parte 1. O Baile do Caixeiro Viajante. É uma narrativa de assombração. Ela é bem longa, mas vocês vão lendo com atenção, vão prestando atenção em tudo, na pontuação, certo? Até que a gente vai chegar aqui no estudo do texto. Aqui o estudo do texto. 1. Circule no texto todas as palavras cujo significado você não conhece. Então, quando você estiver lendo, já vai marcando as palavrinhas desconhecidas de vocês. Escreva no caderno as palavras que você circulou, deduza o sentido delas pelo contexto e anote suas conclusões. Então, você primeiro põe lá no caderno a palavrinha que você não sabe o que quer dizer. Aí você lendo o texto, dá para entender mais ou menos o que quer dizer a palavra. Aí você põe lá na frente, eu acho que é isso. Depois você vai consultar um dicionário para confirmar se as suas deduções estão adequadas e corrige o que for necessário. Então, se você acertou,
o que quis dizer aquela palavra, tudo bem. Senão você apaga e corrija de acordo com o dicionário. Pode-se usar o dicionário online que tem no Google, certo? 2. O baile do caixeiro viajante foi escrito em prosa ou verso? Justifique sua resposta, tá? Então presta bem atenção lá no textinho. Como que ele foi escrito, em prosa ou em verso? Lembrando que verso, geralmente se escreve em verso os poemas, né? Mas também um texto pode ser escrito em verso. Então presta atenção lá nisso. A 3. Em sua opinião, por que a narrativa foi escrita dessa forma? Certo? Então, foi escrito em prosa ou em verso? Você acha que é prosa, põe por quê. Você acha que é em verso, põe por quê. É sua opinião. 4. O que faz um caixeiro viajante? Então, a gente tem duas alternativas aqui. Caixeiro viajante. Hoje em dia não existe mais essa profissão, é uma profissão antiga, né? Mas pelo contexto da história, dá para vocês descobrirem, e através dessas duas alternativas. Será que caixeiro viajante é um profissional que vende produtos de cidade em cidade? Ou caixeiro viajante é um profissional que viaja para fazer caixões sob encomenda? Lendo o textinho dá para vocês responderem isso aqui com certeza. Escolha a melhor opção que descreve o encontro de Leôncio e Marina. Então, quando eles se encontraram, tem toda a descrição lá no texto. Qual dessas 3 descrições melhor descreve o encontro deles? Certo? 6. Como Leôncio se sentiu ao conhecer Marina? Lá também fala dos sentimentos dele, né? Então, vamos lá. Como que ele se sentiu? A próxima. Aqui na 7. Onde acontece a história do caixeiro viajante? Também vocês vão encontrar a respostinha lá no texto. Quando se passa a primeira parte da história? Quando foi que aconteceu a primeira parte da história? 9. Quem são os personagens que apareceram na primeira parte da narrativa de assombração? Lembrando, por que aqui está falando primeira parte? Porque esse texto que vocês vão ler hoje é a parte 1. A parte 2 nós vamos falar depois, tá? Então, sempre seguindo o textinho ali, tá? Aquele ali que a gente acabou de ver. Então, quem são os personagens que aparecem? Tem vários personagens que aparecem ali, né? Lembrando que personagens são aqueles, como é que eu diria? Às vezes não são pessoas, sabe? Que participam da história, tá? Então, todos que participam da história são personagens, não quer dizer que são só pessoas. Beleza? Vamos para 10. De acordo com Dona Santa, que é a narradora da narrativa de assombração, sempre que o Leôncio visitava a cidade, ele ia e voltava no mesmo dia. Por que dessa vez ele ficou para passar a noite? O que aconteceu com o Leôncio, que era o caixeiro viajante? Todo dia ele chegava na cidade, fazia o que ele tinha que fazer e ia embora. Nesse dia não deu certo dele ir embora. Por que será? 11. Em relação à personagem Marina, responda as perguntas a seguir. Então, aqui, ó, a A e a B sobre a Marina. Quais informações são dadas a respeito dela? Então, vamos lá no texto, quando fala sobre a Marina, vamos achar. O que fala sobre ela? B. Qual trecho da narrativa indica que Marina estava sozinha? Lá no meio do textinho, de repente o Leôncio percebeu que ela estava sozinha. Então, copia aqui para mim a parte, o trechinho lá do texto que mostra que ela estava sozinha. 12.
Você conseguiu responder com bastante detalhes as atividades 7 a 11? E por quê? Então, todas as atividades dessa página, das 7 até a 11, deu para responder com bastante detalhes? Sim ou não e por quê? Se vocês forem aqui na próxima página, vocês vão responder com mais clareza para mim. Olha a tarjinha salmão aqui. Em narrativas de assombração, muitas informações não são dadas ou são apresentadas sem precisão. Uma cidade, um sábado, o moço do hotel e etc. Além disso, geralmente há ao menos um personagem desconhecido, misterioso, do qual pouco ou nada se sabe. Então, baseado nessa informação aqui, você vai responder ali para mim. Será que eu consegui? Será que você conseguiu responder com clareza? Opa, perdão. Essas perguntinhas aqui? Das 7 a 12? Certo? Aqui, ó, 13. Releia o trecho a seguir. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Faça um desenho de como você imagina essa cena, certo? Então, lendo todas essas descrições aqui, faça um desenho aqui de como você imagina essa cena. E a 14, considerando as respostas que você deu às atividades anteriores, o quadro amarelo acima e o desenho que fez, complete as frases com as palavras dadas. Certo? Então aqui, ó, esse quadro é em amarelo, né? Salmão. Esse quadro aqui, lendo esse quadro, vendo aqui as indicações para fazer o desenho. Vamos responder aqui com essas palavrinhas. Medo, atmosfera, forma e expectativa. Onde vai se encaixar para dar sentido aqui a essa frase? Certo, pessoal? E por hoje é só. E não fiquem com medo. Tchau, tchau.